seu nome. Convido os irmãos a abrir as suas Bíblias no livro de Josué. Livro de Josué, capítulo 3. Josué capítulo 3, de 1 ao 4. A gente vai estar lendo outros textos, porém, à medida que a gente vai avançando, a gente vai lendo, amém? Capítulo 3, do 1 ao 6. Levantou-se, pois, Josué de madrugada, e tendo ele e todos os filhos de Israel partido de Sitim, vieram até o Jordão e pousaram ali antes que passassem. Sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo, dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis vós também do vosso lugar e a seguireis. Contudo, haja distância de cerca de 12.000 côvados entre vós e ela. Não vos chegueis a ela, para que conheçais o caminho pelo qual haveis de ir, visto que por tal caminho nunca passaste antes. Disse Josué ao povo: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. E também falou aos sacerdotes, dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando adiante do povo. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, te agradecemos por este momento de leitura da Tua palavra, Senhor. Continua nos ajudando, continua, Senhor, nos iluminando, Senhor, por meio desta revelação. É isso que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, estamos no início do livro de Josué. Os irmãos bem sabem que a gente, aos domingos, o pastor está tratando sobre o livro de Hebreus, está expondo o livro de Hebreus, e ele falou que a gente poderia estar trazendo algo diferente, né? Então eu preferi deixar a exposição do livro de Hebreus com ele, para que ele desse continuidade, e a gente vai estar tratando sobre o livro de Josué, dentro desse contexto de travessia. O que acontece aqui? Moisés havia morrido. No capítulo 1, Deus se comunica com Josué, se revela a Josué e diz que agora ele iria dar continuidade, né, àquela obra que, de certa forma, alguém pode considerar que Moisés deixou inacabada. Às vezes parece injusto Moisés não ter entrado na terra. Alguém pode considerar, né, porque ele passou tanto tempo, né, só porque bateu na rocha ou feriu a rocha, não pôde entrar na terra, e alguém pode considerar que ele não teve a recompensa devida pelo serviço prestado a Deus. Mas o livro de Hebreus, que o pastor está expondo, ele é bem claro, dizendo que a verdadeira promessa não era uma terra física, mas era uma terra espiritual. Moisés, ele não pôde entrar naquela terra, Deus não permitiu que ele entrasse naquela terra, mas com certeza ele entrou numa terra mais excelente, uma terra melhor, uma terra que com certeza nenhum inimigo, nenhum político, nenhum rei, nenhum império pode tirar de Moisés, que é estar na presença de Jesus Cristo para todo sempre. E nós, como cristãos, talvez servindo a Deus, em algum momento nós também nos perguntemos por que nós não conquistamos determinada coisa, ou porque Deus não permitiu chegarmos a determinado momento, mas é porque a nossa verdadeira herança é estar com Cristo um dia nos céus para todo o sempre. Que essa palavra, ela aqueça os nossos corações. Então, no capítulo 1, você observa
Deus colocando Josué como líder daquele povo, que agora, segundo alguns dizem, já eram alguns milhões de pessoas. Existe uma diferença gritante de Josué para Moisés, porque Moisés, ao ser chamado já aos 80 anos de idade, né, já era uma pessoa que para muitos hoje talvez não tivesse uma perspectiva de realizar alguma coisa, mas nos planos de Deus é algo totalmente diferente. Ele não considera idade, ele também não considera posição social. Aquele homem que estava pastoreando rebanhos ali é chamado aos 80 anos de idade, sendo que os primeiros 40 anos da sua vida ele viveu como um príncipe. Ele viveu, como os irmãos bem sabem, ali no Egito, sendo criado como filho da filha de Faraó, e era um homem que foi educado em toda a ciência, todo o conhecimento egípcio, que na época era a maior potência mundial, era, pode-se dizer, o centro do mundo, tanto em tecnologia como em conhecimento. E aquele homem, nascido ali como príncipe, ele recebe toda essa educação, e tempos depois, passa o período, mais 40 anos no deserto, e agora aos 80 anos Deus havia chamado, passou-se por cerca de também 40 anos ali, com o povo de Deus liderando. Quando você olha para Josué, também era um homem valoroso, era um guerreiro, era um homem que estava ali aos pés de Moisés, servindo também. Mas é óbvio que não se tratava de um príncipe, não era uma pessoa que não tinha estudado, não tinha aquele conhecimento, talvez, que Moisés tinha, e alguém questionava a sua, vamos dizer assim, talvez o seu chamado. Então, Deus, no primeiro capítulo, se você observar o capítulo 1 do livro de Josué, Deus tratando com o seu servo, ele diz que do jeito que ele foi com Moisés, seria com ele. Um dos objetivos também da passagem do Jordão, claro que não é o principal, mas é um dos objetivos da passagem do povo de Israel pelo Jordão, é Deus provar que ele estava junto de Josué naquela liderança. Essa disparidade, essa diferença, irmãos, de um príncipe do Egito para um guerreiro que foi criado ou formado ali no deserto, é algo que glorifica o nome do Senhor, porque a gente poderia dizer que a liderança de Moisés, ela teve sucesso, ou ela prevaleceu devido aos conhecimentos ou à capacidade do próprio Moisés. Ou talvez, se Josué fosse uma pessoa mais preparada do que Moisés, a gente poderia atribuir isso pelo fato de Moisés não ter entrado na terra e Josué conseguir entrar. Mas o que fica evidente, irmãos, né, nessa diferença de formação dessa liderança, é justamente que o poder de Deus era o que fazia o povo entrar na terra. Justamente também não é a nossa capacidade que nos fará um dia chegarmos a Deus, estarmos com Ele por toda a eternidade, mas é o poder de Deus. Que nós possamos confiar neste poder, que nós possamos simplesmente descansar, sabendo que o poder de Deus é Ele que nos garante essa vitória, a vitória da salvação. Adiante, meus irmãos, no livro de Josué, capítulo 3, o versículo do 1 ao 5, versículo 2, capítulo 3, versículo 2 diz assim: sucedeu ao fim de 3 dias que os oficiais passaram pelo meio do arraial e ordenaram ao povo dizendo: quando virdes a arca da aliança do Senhor vosso Deus, e que os levitas sacerdotes a levam, partireis logo também do vosso lugar e a seguireis. Agora o povo estava se preparando para adentrar em Jericó, mas antes de Jericó havia o Rio Jordão. Então eles não tinham como atravessar aquele rio com tantas pessoas, sem a ajuda de embarcações, sem utilizar algum recurso mais moderno para tanta gente. E eles não tinham isso, mas Deus disse que eles atravessariam. E Deus orienta ali a Josué
dizendo que a arca fosse na frente. A arca fosse na frente e que tomasse uma distância de 2.000 côvados. 2.000 côvados geralmente é em torno de 1 quilômetro, né? 1.000 metros ou 900 e tantos metros. E dali aquela arca iria na frente, né, numa distância de que desse para que todo o povo observasse por onde aquela arca iria caminhando, e por onde ela passasse também o povo iria ali seguindo. E Deus garantiu que ao eles entrarem, a arca indo na frente, quando a arca se aproximasse do rio, eles teriam condições de passar ali aquele Jordão. Uma coisa, irmãos, que a gente precisa observar é o que era a arca, o que simbolizava a arca. A arca, ela tinha, ela era uma caixa coberta de ouro, revestida de ouro, né, com varas que atravessavam, né, varas que atravessavam para que os sacerdotes pudessem levá-la. Ela era madeira revestida de ouro. Ela ficava localizada no lugar mais importante do tabernáculo e posteriormente do templo de Salomão, que era o Santo dos Santos, onde os sacerdotes ministravam ali no lugar santo, né, na maior parte do templo, mas havia um local onde havia um véu, onde por detrás daquele véu somente quem estaria ali ministrando seria o sumo sacerdote. Só ele era permitido ministrar ali. E em cima dessa caixa de ouro, dessa arca, havia outra peça também que era chamada de propiciatório, que se constituía na tampa da arca, e nela havia a imagem de 2 querubins, um de frente para o outro. Ali o sangue do cordeiro imolado, ele era espalhado ali, e a glória de Deus, segundo o relato do Velho Testamento, a glória de Deus ali se manifestava, a maneira de Deus se manifestar naquela época de uma maneira visível, em forma também de fumaça, e era possível ver às vezes até externamente a glória de Deus operando ali naquele lugar santíssimo. Então, quando a gente fala da arca, a gente está falando de algo que simbolizava a presença de Deus. Então a arca era o elemento mais importante do templo, e era tida como realmente sagrada, porque ali era onde Deus se manifestava ao sumo sacerdote. Então nós vemos a arca como um símbolo da presença de Deus. Mas o que continha a arca? A arca, ela continha 3 elementos. Ela continha a vara de Arão, que floresceu, porque certa vez alguém questionou a liderança de Arão, então Deus disse: olha, os líderes de Israel coloquem suas varas aí, a vara que florescer, a vara que nascer, que brotar flores, é a vara daquela pessoa que eu escolhi para ser o sacerdote, o sumo sacerdote. E a vara de Arão floresceu e ela foi guardada ali. Ali também tinha uma porção do maná que caía diariamente, estava ali uma porção do maná, e havia também os livros escritos por Moisés, ou seja, de Gênesis a Deuteronômio, estavam guardados ali, guardados verdadeiramente como um tesouro, porque existia ali o sacerdócio, que era o que intermediava Deus e os homens. Havia ali a providência de Deus figurado na porção do maná, não é isso? E havia também a lei de Deus, o pacto estava ali escrito, declarado ali, era guardado como um verdadeiro tesouro naquela arca. Então é esta arca preciosa, essa arca cheia de significados, que ia adiante do povo. Essa arca, irmãos, ela também simbolizava o próprio Cristo. Essa arca simbolizava o próprio Cristo, porque ali simbolizava a presença de Deus, mas era um símbolo. Deus verdadeiramente se manifesta ao mundo por meio do seu Filho. É por isso que Paulo diz que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo. Então, o sentido da arca, o verdadeiro significado daquela arca, ela se cumpre em Cristo, porque Ele encarna, Ele vem, Ele habita entre os homens, e de fato, como diz o livro de Hebreus, Ele é a imagem do Deus vivo. É a exata
expressão do seu ser. Então, aquela presença de Deus guiaria o povo. Essa presença também nos guia como povo de Deus, mostrando o caminho. Ai de nós, irmãos, se tentássemos conseguir a salvação por méritos, ai de nós se tentarmos inventar meios ou criarmos coisas novas que não seja uma revelação, uma direção, uma orientação de Deus por meio de sua palavra. Semelhantemente, irmãos, ao que continha dentro da arca, a providência de Deus para a nossa salvação, ela também opera. O que havia na arca? Havia a lei, havia o pacto ali escrito, havia a história deles, o motivo pelo qual eles existiam e o motivo pelo qual eles deveriam viver, estava ali, que era já uma porção já da Bíblia Sagrada que nós temos hoje. Hoje nós temos a Escritura, né, que é a revelação de Deus para nós. Mas algo que também havia ali era o maná, que era o símbolo da providência de Deus. Da mesma forma, nós não vimos um maná, nós não comemos um maná ou provamos daquele maná que descia no deserto, mas nós provamos daquilo que o maná apontava, que era o verdadeiro pão, era o pão da vida, era o pão vivo que desceu do céu. Nós provamos e nos alimentamos espiritualmente do próprio Jesus Cristo, ao crermos nele e no seu evangelho. A vara de Arão, ela simboliza esse sacerdócio, não o sacerdócio humano de Arão, como apontava para eles, mas para nós. Nós também temos um sumo sacerdote que intercede eternamente por nós. Quando nós entendemos que tudo isso aponta para Cristo, nós podemos ter certeza que não existem águas que nos separem desta terra, que não existem muralhas que nos separem dessa terra, que não existem exércitos ou pessoas ou forças ou influências que sejam suficientes para nos impedir de chegar nessa terra, porque nós temos tudo que é preciso para chegar onde Deus determinou que nós cheguemos, que é o céu, que é a presença de Deus, que é o dia da ressurreição. Tudo isso, irmãos, está contido ali em Cristo Jesus. Cristo Jesus é isso para nós. No momento da travessia, se a gente for observar o capítulo 3, versículo 6, capítulo 3, versículo 6. E também falou aos sacerdotes dizendo: levantai a arca da aliança e passai adiante do povo. Levantaram, pois, a arca da aliança e foram andando diante do povo. Versículo 14 ao 16. Diz assim, versículo 14 ao 16. Tendo partido o povo das suas tendas para passar o Jordão, levando os sacerdotes a arca da aliança diante do povo. E quando os sacerdotes levavam a arca, chegaram até o Jordão, e os seus pés se molharam na borda das águas, porque o Jordão transbordava sobre todas as suas ribanceiras todos os dias da cega. E pararam-se as águas que vinham de cima, e levantaram-se num montão muito longe da cidade Adão, que fica do lado Zaretã, e as que desciam do mar Arabá, que é o mar salgado, foram de todo cortadas. Então passou o povo defronte de Jericó. Quando os pés dos sacerdotes ele tocam aquelas águas, as águas elas se abrem. Existe um motivo pelo qual, eu disse que havia vários motivos pelo qual Deus preparou este momento para aquele povo, e um deles é a
como uma repetição de um milagre já experimentado pelo povo anteriormente. Não por esta geração, porque essa geração é nova, é a geração que nasceu no deserto, não é a geração que saiu do Egito, mas é os filhos, os descendentes daqueles que saíram do Egito. Mas os antigos, eles puderam ver, como a gente viu na leitura de Êxodo 14 que a gente fez, que o Mar Vermelho ele se abre e o povo passa a pés enxutos. Então eles herdam toda a revelação de Deus dada por meio de Moisés, e agora eles estavam cientes de que serviam Deus, que estavam ali com um propósito, que tinham a terra, mas talvez de alguma forma eles ainda duvidavam, porque eles não tinham visto um milagre dessa natureza acontecer. Então Deus prepara este momento como se estivesse reescrevendo a história. Porém a gente sabe que Deus não reescreve história, a história lá toda já foi escrita. Por mais nuances, por mais coisas que aconteçam, que pareça uma regressão, mas de fato tudo já está determinado, porque Deus é o princípio de todas as coisas. Mas agora ele faz um novo milagre, porque havia chegado um momento deles entrarem ali naquela terra e conquistar o que haviam de conquistar. Então acontece coisa semelhante, só que ao invés do mar abrir-se diante deles e ficar um lado água, do outro água, agora, como se tratava de um rio, Deus sustenta as águas do rio 20 quilômetros acima, as águas passam, e então agora aparece o caminho para que eles pudessem passar. Como eu disse, irmãos, anteriormente, Cristo, ele é o nosso sacerdote, ele é aquele que intercede. Imagine se o rio dos teus pecados, ele estivesse na tua frente, impedindo você de chegar na terra prometida, né? de tomar posse da bênção de Deus, de receber a bênção do Senhor. Mas graças a Deus pelo sacerdote que nós temos. Um dia, eu conversando com a irmã disse assim: rapaz, eu gosto quando fulana ora por mim, porque ela tem uma intimidade com Deus, porque aquela irmã é isso, aquela irmã é aquilo. Meus irmãos, todos nós somos miseráveis pecadores. Se a nossa oração ela não subir pelo o poder de Cristo, pelo o intermédio de Cristo, não vai ser outra pessoa orando por nós que as nossas petições serão atendidas, ou que a gente vai receber alguma coisa da parte do Senhor. Mas que nós devemos confiar sim no sacerdócio e na intercessão e na obra do verdadeiro e único sacerdote, porque esse sacerdote que nós temos não tem pecado, esse sacerdote que nós temos, ele não dorme, esse sacerdote que nós temos, ele é eterno. Esse sacerdote é o melhor e mais perfeito sacerdote que esta igreja poderia ter. Quando no versículo 17, irmãos, versículo 17, 3 e o 17, diz assim: porém, os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor pararam firmes no meio do Jordão, e todo Israel passou a pé enxuto, atravessando o Jordão. Capítulo 4, vamos para o capítulo 4, versículo 10. Diz assim: porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, que a Josué falasse ao povo, e o povo se apressou e passou. Versículo 15 e 18, irmãos, para a gente ter uma compreensão melhor. Versículo 15 e 18. Disse, pois, o Senhor a Josué: dá ordem aos sacerdotes que levam a arca do testemunho, que subam do Jordão. Então ordenou Josué aos sacerdotes, dizendo: subi do Jordão. Ao subirem do meio do Jordão os sacerdotes que levavam a arca da aliança do Senhor, e assim que as plantas dos seus pés se puseram na terra seca, as águas do Jordão se tornaram ao seu lugar e corriam como dantes sobre todas as suas ribanceiras. Quando
as águas se abrem, a água cessa a 20 quilômetros acima, o povo atravessa, a arca do Senhor, ela para, os sacerdotes param exatamente no meio do rio. Enquanto aquela arca se mantinha parada no meio do rio, o povo de Deus passava. Era como se a presença de Deus ali estivessem impedindo, irmãos, que as águas descessem. Enquanto a arca parava agora, ela não estava mais à frente do povo, mas foi autorizado o povo passar. Enquanto a arca parava, o povo passava. E quando você vê do versículo 15 ao versículo 18 do capítulo 4, depois que todo o povo passa, Deus autoriza que os sacerdotes tragam a arca, atravessem a arca, e quando eles chegam do outro lado do rio, que os pés do sacerdote, eles chegam na margem, na terra seca, daí as águas voltam a correr normalmente. Observe, irmãos, a beleza, a maravilha que é o próprio Deus, por meio do pacto que Ele mesmo estabeleceu, sustentando-nos, sustentando a nossa vida, a nossa travessia, a nossa peregrinação, porque enquanto aquela arca que simboliza a presença de Deus, o pacto e o próprio Cristo, elas estavam ali no meio daquele rio, eles estavam sustentando ali aquelas águas, sustentando para que o povo de Deus passasse. Da mesma forma, irmãos, nós temos um Deus suficiente para sustentar o próprio pacto que Ele mesmo estabeleceu. A gente observa no capítulo 15 do livro do Gênesis, uma passagem bem conhecida para nós, que Deus vai estabelecer ali um pacto e Abraão vai preparar um sacrifício, como era costumeiro daquela época, quando você ia fazer um acordo, quando você ia fechar um pacto com alguém, ali se matava os animais, se cortava, e as duas partes que iriam entrar em acordo, as duas pessoas que representavam ali aquele pacto, aquele acordo, elas passavam no meio do sacrifício. Mas a Bíblia diz no livro do Gênesis, capítulo 15, que ali Abraão cortou os animais, preparou o sacrifício e depois ele adormeceu. Mas teve uma coluna de fogo, Deus manifesta-se como uma coluna de fogo ali, e Ele passa no meio daqueles animais, no meio do sacrifício, onde era para as duas partes passar. Deus passa sozinho e fecha aquele pacto e sela aquele pacto, enquanto Abraão, que era a outra parte que deveria passar também ali, está dormindo. Irmãos, muitas vezes, se dependesse realmente de nós, isso figura a nossa relação com Deus, a nossa total dependência de Deus, porque em muitas vezes, e quem sabe na maioria das vezes, nós estamos dormindo, nós estamos dormentes, nós não temos capacidade de cumprir os nossos votos, ou o acordo, ou a nossa parte. Mas o interessante é que Deus sempre está fazendo a parte dele e levando sozinho o peso do pacto, porque foi Ele que quis estabelecer esse pacto. E ai de nós se não fosse a misericórdia do Senhor, ai de nós se nós não confiássemos nesse Deus poderoso que faz isso mesmo quando nós estamos desapercebidos da nossa vida espiritual. Mas, irmãos, que nós possamos nos alegrar na noite deste dia, porque a presença do Senhor é ela que nos sustenta e nos permite passarmos e continuarmos vivos por essa peregrinação ao destino, à terra prometida. Ele está no meio do rio, segurando as águas, para que eu e você possamos passar e nos alegrar na outra margem. Glória a Jesus. É nesse Deus que nós confiamos, é nesse Deus que nós esperamos, e somente nele, e não em nós podemos confiar. Capítulo 4, irmãos. Capítulo 4, do versículo 1 ao 10, estou voltando agora para a gente, coloquei dessa forma para a gente poder ter um entendimento melhor.
Diz assim, capítulo 4, do 1 ao 10. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor a Josué, dizendo: tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes os pés, tomai 12 pedras, e levai-as convosco, e depositai-as no alojamento em que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens que escolhera dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhe: passai adiante da arca do Senhor, o vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, quando os vossos filhos do futuro perguntarem, dizendo: que vos significam estas pedras? Então lhes direis que as águas do Jordão foram cortadas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela foram as águas do Jordão cortadas. Essas pedras serão para sempre por memorial dos filhos de Israel. Fizeram, pois, os filhos de Israel como Josué ordenara, e levantaram 12 pedras do meio do Jordão, como o Senhor havia dito a Josué, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, e levaram-nas consigo ao alojamento e as depositaram ali. Levantou Josué 12 pedras no meio do Jordão, no lugar em que parados pousaram os pés dos sacerdotes que levavam a arca da aliança, e ali estavam até o dia de hoje, porque os sacerdotes que levavam a arca haviam parado no meio do Jordão em pé, até que se cumpriu tudo quanto o Senhor, por intermédio de Moisés, ordenara a Josué, falasse ao povo. E o povo se apressou e passou. No capítulo 4, do 1 ao 10, Deus orienta a Josué que 12 homens passem no momento em que o rio tivesse cessado suas águas, e pegasse 12 pedras. Ali, irmãos, nós vemos 2 monumentos foram feitos. Primeiro, o Josué, ele pega também 12 pedras e coloca um monumento exatamente onde a arca parou, no meio do Jordão. Ele fez aquilo no sentido de marcar o local. E ele diz no versículo 9 que ali aquele monumento estava ali até aqueles dias, né, pelo menos até os dias em que este livro ele foi escrito. E o outro, esse foi Josué que fez, mas havia o outro monumento, o qual ele fala no início do capítulo 4, que seria justamente uma coluna de pedras formada por 12 pedras, cada uma simbolizando uma das tribos de Israel, para que ali ficasse como um marco daquele acontecimento e que servisse também para a memória do povo. Este monumento, ele serviria, irmãos, essa coluna, ele teria 2 utilidades. Capítulo 4, o versículo 20. Josué capítulo 4, verso 20. As 12 pedras que tiraram do Jordão, levantou a Josué em coluna em Gilgal. E disse ele aos filhos de Israel: quando no futuro vossos filhos perguntarem a seus pais, dizendo: que significam estas pedras? Fareis, pois, saber aos vossos filhos, dizendo: Israel passou em seco esse Jordão, porque o Senhor vosso Deus fez secar as águas do Jordão diante de vós, até que passasseis, como o Senhor vosso Deus fez ao Mar Vermelho, o qual secou perante nós até que passamos. Ali é feito aquele monumento, aquela coluna de pedras em Gilgal, para que as futuras gerações, ao olhar aquelas pedras, as crianças, os jovens, eles olhando aquele monumento, se perguntassem: por que essas pedras estão aqui? O que isso significa? Ali seria um memorial, e eles sempre se lembrariam: foi num momento que nós estávamos conquistando a terra, e Deus abriu o rio da mesma maneira que ele abriu o mar, e depois disso essas pedras foram tiradas do meio do rio enquanto Deus sustentava, de uma maneira que nós só estamos aqui nessa terra por causa do que Deus fez. Aquele memorial servia para que aquelas nações, aquela geração, ela
reconhecesse o ato de Deus. A gente não vê isso acontecendo mais, a gente não vê, eu acho que só o profeta Eliseu, acredito, Eliseu que com a capa de Elias, ele vai ali e faz algo semelhante, mas você não vê acontecer nessa proporção de passar todo o povo novamente. Foi um ato único, igual à crucificação, igual à encarnação de Cristo, foi um ato único. Existe uma seita chamada de Relâmpago do Oriente, ela opera muito na internet, ela manda convite, é uma seita, se eu não me engano, chinesa, e eles mandam convites, e quando você vai ver a doutrina daquilo ali, sempre é tudo bem aí, pessoas muito educadas, falam com você no privado, né? E a doutrina deles é que Cristo encarnou novamente. Eles dizem que Cristo está na terra, e dessa vez ele veio como uma mulher. Então Cristo está na terra como uma mulher oculta aí em algum lugar, né? Da mesma forma, irmãos, como os apóstolos, como o apóstolo Paulo vai afirmar, declarar, o sacrifício de Cristo foi suficiente, e ele morreu somente uma vez pelos nossos pecados, e foi suficiente. E depois nós temos que somente lembrar do motivo pelo qual nós servimos a Deus, e o que nos proporciona essa experiência com Deus, e o que vai nos fazer chegar nessa terra. O segundo motivo, irmão, para aquelas 12 pedras, é para o memorial para as nações. Josué 4:24. Josué 4:24 diz assim: para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte, a fim de que temais ao Senhor vosso Deus todos os dias. Não só, irmãos, para que as nações soubessem do que aconteceu e tivessem medo e dizer: eita, o Deus deles é maior do que os nossos, mas para que aquelas nações, elas tivessem também o desejo de servir a esse Deus poderoso, a esse Deus glorioso. Eu me lembro que certa vez eu estava, quando eu era adolescente, eu gostava muito de comprar livros de ocultismo, e tinha aquela adoração, existiam aqueles livros que falavam a respeito daquela adoração a outros deuses, aqueles deuses pagãos mesmo, da antiguidade. E uma vez eu comprei um livro, e aquele livro ele trazia duas figuras, ele trazia a figura, uma coluna, chamava de Deus, que não era o Deus Todo-Poderoso, mas era um Deus que eles adoravam. Então tinha o Deus deles, e tinha a deusa, que era a maior divindade, a Deus e a deusa. Aquele livro trazia uma coisa diferente, porque ele diz que existia o Deus, a deusa, mas acima daquelas duas figuras, aquelas duas entidades, existia um ser que o autor do livro desconhecia, e ele chamava de o único. Ele disse que qualquer coisa que essas entidades pagãs elas quiserem realizar, elas precisam pedir autorização a esse Deus único, desconhecido, ninguém conhece. Ao ler aquilo, eu disse: eu conheço esse Deus, eu sei quem é o Deus da Bíblia, é o Deus Todo-Poderoso, é o Senhor dos Exércitos, que não existe outro além dele, não existe outro que possa ser comparado, e que as nações pagãs, irmão, da época de Josué, ao saber do que Deus tinha feito, elas não só temeriam, mas alguns deles, como era o plano de Deus, que hoje, na nossa época, se cumpre, a se espalhar por toda a humanidade. É isso de eles quererem servir a esse Deus, desejarem se aproximar desse Deus, não por eles mesmos, mas por um chamado especial, uma revelação especial de Deus. Meus irmãos, aquilo que Deus fez, que nós possamos lembrar, e que nós possamos também estar passando às futuras gerações, dos pais aos seus filhos, ou mesmo aqueles que mesmo não tendo pais crentes, mas a gente vê um trabalho muito interessante dos irmãos e das irmãs que trazem as crianças da igreja, os filhos do vizinho, os parentes, sobrinhos, trazem essas crianças para a igreja para apresentar elas ao Deus vivo. Meus irmãos, algumas coisas para a gente estar encerrando aqui. Primeira coisa,
A incredulidade não leva a lugar algum. É a primeira coisa. Por que eu digo isso? Israel, ele ficou 40 anos no deserto porque eles não creram na promessa do Senhor. Quando Josué e Caleb disseram, a terra é boa, tem gigante tudinho, mas a gente vai porque Deus disse que a gente ia entrar. Eles não creram e foram ali condenados a vagar, e outra geração entraria e eles não. Que nós possamos nos apegar crendo, irmãos, tendo confiança no sacerdócio, tendo confiança naquilo que Deus está fazendo ou fez a nosso favor e naquilo que o Senhor está suprindo em nossa vida, o pão do céu, a sua presença, aquilo que nós estamos compartilhando aqui, aquilo que semana que vem estaremos participando da ceia, vendo de forma visível ali, para que nós possamos ter esperança ainda na obra de Cristo. A incredulidade, ela não leva a lugar nenhum. Creia que você vai chegar nessa terra, independente das águas, dos exércitos, independente dos muros, independente dos seus pecados, independente das tuas falhas, mas sim na obra de Cristo. Creia na obra de Cristo. Outra coisa também, que o milagre do Jordão, ele é totalmente, apesar das pessoas hoje em dia terem o motivo, a intenção de querer reproduzir milagres, mas os milagres, eles apontam para Cristo, e o milagre do Jordão não é diferente. Ele removeu as águas que nos separavam de Deus, ele removeu as águas que nos impediam de chegar até lá. Esse milagre, como todos os outros milagres, ele apontam somente para Cristo. Que nós não cheguemos na igreja buscando milagres, mas que cheguemos na igreja buscando a própria pessoa de Cristo. Como foi falado, nosso irmão Jacques estava aqui falando ontem, também falou sobre isso, que nós cheguemos aqui com alegria, como diz o apóstolo Paulo, com ousadia, que nós cheguemos aqui alegres, irmãos, como nós chegaríamos, como se o próprio Cristo, nós estivéssemos chegando para Ele no céu, naquele grande dia. Imagine como é que você vai estar naquele grande dia, chegar diante do Senhor, vê-lo, talvez poder abraçá-lo. Imagine como você vai estar. Dessa forma é que nós devemos chegar ao culto do Senhor alegres, vibrantes na presença do Senhor. Vamos ouvir a palavra, o próprio Deus falando, é a presença, é a obra dele sendo manifesta na vida dos irmãos, na vida da comunidade. Tudo aponta para ele. Aquelas pedras, elas apontam, irmãos. Nós temos um memorial, o nosso culto, a gente que é reformado, a gente sabe, a gente não tira as crianças do culto justamente por esse motivo. O que é isso, né? As crianças perguntam, esse momento, a palavra, a oração, o que é a ceia? Por isso que não se tira as crianças do culto, para que elas sejam ensinadas o porquê nós estamos adorando, o porquê nós estamos aqui, qual é o motivo? O motivo é Jesus, é a obra de Cristo, é por esse motivo, e tudo isso é representado no batismo. Tudo isso é representado na ceia. Existe crente, conheci vários, dezenas de crentes que não querem se batizar. Não entendo o motivo. Mas isso, irmãos, é para a glória de Deus. Esses momentos em que o cristão ele se assemelha a Cristo na sua morte, sua ressurreição, que por isso que o batismo só se realiza uma vez. Porque Cristo só morreu uma vez. Porque Cristo ele só precisou vir uma vez, então o batismo é só uma vez. Mas a ceia fala da manutenção do pacto. A ceia fala que você está ali em comunhão com Ele, se alimentando dEle, está em pé por causa dEle. E é por causa disso que a gente se alimenta do pão e bebe do vinho, que é a carne e o sangue. É por causa da carne e do sangue que nós estamos de pé espiritualmente. Que nós possamos ter alegria em participar dos sacramentos. Que Deus possa nos abençoar. Se existe alguém que ainda não faz parte desta família, se existe alguém que ainda não se chegou a essa presença, a Cristo, ainda não creu no Evangelho, não pode participar dos sacramentos ainda, que este é o momento, tanto quem está aqui como quem está em casa pela transmissão via internet, este é o momento, depois da palavra, depois de tudo que foi dito, crer no Senhor, crer na promessa do Senhor, crer que é Ele que mantém esse pacto
e não nós. Amém? Vamos orar. Senhor Deus, amado Pai, nós nos alegramos, Senhor, nas Tuas promessas. Nós Te rendemos graças, ó Pai, por tudo quanto o Senhor tem feito, por quanto o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos ajudado, mesmo sem merecermos. Deus amado, nós cremos na Tua presença, na Tua providência, no Teu sacerdócio, ó Deus. Nós cremos que Tu sozinho és capaz de sustentar este pacto, ainda que nós sejamos infiéis, mas Tu, ó Deus, permanece fiel. Continua nos ajudando, continua nos dando graça, ajudando as crianças, as novas gerações, ajudando aqueles que ainda não creram, mas que vão vir a crer pelo Teu chamado, ó Deus. Ó Senhor, ajuda as nossas famílias a estarem cada dia mais vivendo por este pacto e exaltando o Teu nome. É isso que nós Te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém.